Samuel, então o que nós podemos inferir, né, da discussão atual e das coisas que você tem escrito é que no nível micro nós estamos vendo sinais muito alvissareiros, muito positivos. Agora, eu gostaria que você explorasse um pouco mais as dificuldades no nível macro, né? Nós temos que investir mais, né? Temos que melhorar a produtividade. Como é que você vê os próximos anos, olhando dessa perspectiva? A gente tem um problema dramático, que é o problema fiscal, que nós estamos resolvendo lentamente. Um passo grande agora é a reforma da Previdência, foi aprovada na Câmara. Tivemos recentemente o relatório do senador Tasso Gereissati, tudo indica que será aprovada no Senado Federal, possibilidade do senador até fazer uma nova PEC que tramitaria primeiro no Senado e depois na Câmara, tratando da inclusão dos estados e municípios nessa reforma e de alguns outros temas importantes, tributar contribuição para a previdência do agronegócio e contribuição para a previdência das organizações filantrópicas, que para mim faz todo sentido, gera um pouco de receita para o sistema previdenciário brasileiro. Então, nós temos esse problema que é fiscal, que é o Estado estruturalmente gastar mais do que arrecada. E me parece que vai demorar um tempo para a gente ter uma clareza fiscal, no sentido que a gente olhe para frente e diga, o Estado é solvente. Mas esse problema hoje está um pouco menor, porque de alguma forma o mercado financeiro acha que a gente vai solucionar. Mesmo que não tenha solucionado tudo, a aposta, o que está sendo colocado no preço dos ativos, é a aposta de que solucionaremos o problema fiscal. Esse problema fiscal não está solucionado e eu acho que uma parte vai ser feita no governo Bolsonaro, outra parte vai ficar para o próximo mandato, seja ele do presidente Bolsonaro ou de quem o sucedeu. Temos, portanto, para destravar um investimento, uma pauta importantíssima, microeconômica, que é, e a gente não vai ter acelerações maiores de crescimento, eu tenho até um certo otimismo, acho que ano que vem cresce 2,5%, tem melhoras na margem, esse resultado muito ruim esse ano, como nós discutimos, é fruto de choques, mas de fato, para nós colocarmos a economia rodando a 3%, né, lembrando que a população economicamente ativa está crescendo 0,8%, então 3% é 2,2% de produtividade, é muita coisa. É muita coisa. A gente tem que fazer muito mais reformas. Temos na agenda reformas que aumentem a eficiência da economia, taxa de crescimento da produtividade do trabalho. E aí temos reforma tributária, há um excelente projeto que foi gestado no Centro de Cidadania Fiscal, sob a liderança do economista Bernardo Api, que gerou um projeto de lei, está sendo de autoria do deputado do MDB de Ribeirão Preto, Baleia Rossi, que eu acho que, se for aprovado, tem dificuldades imensas, nem sei se será aprovado ou se será aprovado alguma coisa próxima, mas se nós aprovarmos alguma coisa próxima ao texto apresentado pelo deputado, eu acho que é uma medida que tem um impacto parecido ao Plano Real, de ganho de produtividade, de melhora de bem-estar, melhora de eficiência da economia. Depois, aliás, não só depois, mas por conta da redução do custo de conformidade da legislação tributária, que é o objetivo dessa reforma, a gente tem espaço para abrir a economia para o comércio. Nós somos muito fechados, o setor que mais resiste à abertura é a indústria de transformação, eu entendo, é um setor muito aberto, é um setor tradable, e que é o setor que mais sofre com o elevado custo de conformidade da legislação tributária, porque são as cadeias produtivas mais longas, ele tem sua competitividade relativa muito afetada por essa distorção imensa que nós temos. Então eu entendo que ele resista tanto a uma agenda de abertura da economia, de maior integração da nossa economia ao resto do mundo. Mas me parece que se nós conseguirmos avançar na frente de redução do custo de conformidade da legislação tributária, há espaço para negociar com a Fiesp, com a indústria de transformação, uma resistência menor à agenda de abertura que gerará imensos ganhos de produtividade. Se nós conseguirmos integrar a economia brasileira com o resto do mundo, será importantíssimo e ajudará. Tem uma terceira agenda importante
importantíssima, que é uma agenda que foi tratada no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando o ministro Bresser Pereira era o ministro da Reforma do Estado, e que desde então ficou completamente relegado, que é a gente repensar o Estado brasileiro. Tanto recursos humanos, a gente tem que repensar toda a forma como eu contrato, remunero, construo, estabeleço carreira. Desburocratizar. Demito e aposento servidor público. Tem toda a agenda, que é uma agenda também de direito administrativo, que é toda a processualística interna do Estado, que entra essa agenda de desburocratização, né, trazer para o direito administrativo mais instrumentos do direito privado, termos uma regulação do setor público menos baseada em processo e mais baseada em resultado. Tem muita coisa para ser feita. Outros países que têm a mesma estrutura de direito nosso, que é o direito francês, como a própria França e a Península Ibérica toda, avançaram muito nessa agenda, o Brasil ficou muito para trás, então tem muito que nós avançarmos. E, de fato, se por um lado nós tivemos uma escolha, lá na Constituição de 88, a escolha, no meu entender, foi referendada, e não está claro para mim se a direita, a centro-direita ter vencido a eleição ano passado representa uma mudança dessa escolha, que é ter um Estado grande, que é natural numa sociedade democrática e desigual, que o processo de escolha social gere uma escolha social pró-Estado grande. Ora, se a gente optou por ter um Estado grande, ele tem que ser eficiente. A gente não pode se dar ao luxo de ter um Estado grande e muito ineficiente. O custo para a sociedade é imenso. Então, eu diria que essas três agendas, reforma tributária, abertura da economia e reforma do Estado, são importantíssimas para gerar crescimento, sendo que a reforma do Estado é fundamental para que nós avancemos no nosso maior problema, que é a baixíssima qualidade do sistema público de educação fundamental. Que esta é a fonte última. É o que eu ia perguntar, a educação. Essa é a fonte última da produtividade. Os economistas demoraram uns 40 anos para descobrir isso. Quer dizer, essa foi uma tese formulada lá no final dos anos 50, por Schultz, Gary Becker e Jacob Mincer e tantos outros em seguida, mas foi uma tese que, entre formular a tese e ter um conjunto de evidências empíricas rigorosas que mostrasse que, de fato, a educação é um elemento importante para crescimento econômico e produtividade do trabalho, foram lá uns 40 anos, mas me parece que hoje tem um consenso muito forte na academia de que educação fundamental de qualidade é o ingrediente mais importante para que nós tenhamos uma força de trabalho produtiva. E nesse fronte o Brasil está se saindo muito mal, a gente universalizou, nós passamos a gastar 6% do PIB em educação, lá nos anos 50, costumo chamar que é a década mais esquizofrênica da nossa história, provavelmente, nós gastávamos só 1,5%, quando a taxa de crescimento populacional beirava os 3%, uma loucura, mas hoje nós já gastamos 6%, com uma taxa de crescimento populacional pouco abaixo de 1%, então me parece que hoje a gente tem um orçamento adequado, tem um problema de baixa eficiência, se a gente não enfrentar isso, pode jogar dinheiro que os alunos vão continuar entrando na escola e saindo sem aprender nada. E com isso vai ser muito difícil que nós tenhamos um crescimento sustentado a longo prazo com ganhos de produtividade do trabalhador. Magnífico. Meu caro Samuel, muito obrigado por essa exposição tão clara, tão incisiva. Os nossos assinantes vão ficar muito contentes e eu já queria te deixar reconvidado para num futuro não muito distante voltar aqui e trocar ideias conosco. Muito obrigado. É um enorme prazer. Muito obrigado pelo convite.